Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que todo mundo acha que conhece, o perdão. Mas e se eu te disser que a gente pode ter aprendido a ordem toda errada? Sabe aquela ideia de que primeiro vem o arrependimento e só depois o perdão? Pois é, a gente vai investigar uma perspectiva que vira isso de cabeça para baixo. Essa é a grande pergunta, né? A resposta que vem na cabeça da maioria das pessoas é: claro que sim. Faz todo sentido, parece justo. A pessoa erra, se arrepende e aí, como consequência, recebe o perdão. É uma sequência lógica. Mas a fonte que a gente está analisando hoje diz que, na lógica de Deus, a coisa funciona ao contrário. E isso muda tudo. Para a gente desembolar essa ideia, nosso caminho vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos olhar para esse paradoxo do perdão como a gente conhece. Depois, a gente vê como a ordem divina inverte tudo. Na sequência, vamos entender o que significa o perdão ser parte de uma nova natureza. E por fim, a gente vai encarar o preço altíssimo que se paga por não perdoar. Então, vamos começar pelo começo, pelo nosso entendimento mais comum. Essa ideia de que o perdão é uma resposta ao arrependimento está por toda a parte. É quase uma transação, né? Uma troca justa. Você me entrega arrependimento e eu te entrego o perdão. É uma lógica de causa e efeito que parece correta. E aqui está o pulo do gato. Se o perdão é uma recompensa por um bom comportamento, ele vira uma coisa que a gente conquista, sabe? Um mérito. Só que isso tira o perdão do campo da graça. E a graça, por definição, é um favor que a gente não merece, que não tem como conquistar. É justamente essa diferença que vai abrir a nossa cabeça. E agora a gente entra no ponto que vira o jogo. A perspectiva que vamos ver agora simplesmente pega o nosso senso comum e coloca de ponta cabeça. É um desafio direto à nossa forma humana de pensar em justiça e, claro, em perdão. Olha só que inversão radical. De um lado, o que a gente já conhece, o arrependimento leva ao perdão. Do outro, o princípio eterno, o perdão vem primeiro. Ele é o que abre a porta para o arrependimento. Nessa ótica, o perdão deixa de ser a linha de chegada, o prêmio no final. Ele se torna o ponto de partida de todo o processo. Essa mudança na ordem é fundamental. Ela tira o perdão da lógica de merecimento, da troca. Ele não é mais algo que quem ofendeu conquista, mas se torna uma pura, simples e poderosa expressão da graça. Um presente, entregue de mão beijada, sem nenhuma condição prévia. Tá, mas aí a gente pensa, como assim? Como isso funciona na vida real? Perdoar alguém sem nem esperar um pingo de arrependimento parece sobre-humano. E a resposta, segundo a nossa fonte, é isso mesmo. A capacidade de perdoar desse jeito não vem do nosso esforço, mas de uma identidade totalmente nova, a tal da nova natureza. A ideia aqui é que Cristo não é só alguém que dá perdão, ele é o próprio perdão em pessoa. E quando alguém se une a ele, recebe essa mesma essência, essa mesma natureza que perdoa. Com isso, perdoar para de ser uma tarefa, uma obrigação e vira simplesmente uma expressão natural de quem a pessoa se tornou. Essa frase resume perfeitamente a virada de chave. Deixa de ser uma obrigação que vem de fora para ser uma realidade que brota de dentro. A gente para de pensar, nossa, eu preciso me esforçar para perdoar, e passa a entender, eu sou, na minha essência, alguém que perdoa. Isso muda completamente o peso do perdão. Ele deixa de ser um fardo, uma obrigação moral pesada que a gente cumpre com dificuldade. Em vez disso, ele se torna um ato de poder, uma capacidade que flui dessa nova identidade. Resumindo, a gente não perdoa porque deve, mas porque agora a gente pode. Ok, então, se perdoar é algo natural dessa nova identidade, o que acontece quando a gente segura isso? Quando a gente escolhe o caminho da amargura, do ressentimento? Bom, as consequências, segundo nossa fonte, são espiritualmente devastadoras. A ironia é que a falta de perdão não prende quem te ofendeu, prende quem foi ofendido. Quem não perdoa acaba virando uma espécie de depósito do pecado do outro, carregando um peso que, na visão de Deus, já foi pago na cruz. É uma escolha que, no fim das contas, adoece a alma por dentro. Vamos olhar isso com calma. A amargura é vista como o oposto da obra de Cristo. Primeiro porque, ao não perdoar, é como se a pessoa dissesse que o sacrifício na cruz não foi o bastante. Segundo, ela insiste em cobrar uma dívida que já foi quitada. E essa atitude, claro, impede que a natureza perdoadora de Deus apareça através da gente, contamina nossa relação com Ele e, no final, trava a nossa própria transformação para nos parecermos com o Pai. E esse ponto aqui é crucial. A ideia de santidade não é só sobre ser uma pessoa melhor.
O propósito maior é que a gente se torne uma janela, sabe? Uma janela pela qual o mundo possa olhar e ver como Deus é. A amargura basicamente fecha e suja essa janela. Ela cria uma barreira que impede que o caráter de Deus se manifeste. Então, a grande virada de chave é essa. Perdão não é matéria de nível avançado da vida cristã. Muito pelo contrário, ele é o ponto de partida. É a base, o fundamento sobre o qual toda a vida nessa nova identidade é construída. É o que permite que o propósito de Deus aconteça. E a gente termina com essa provocação para a gente levar para casa. Se o perdão já é nosso, incondicionalmente, a pergunta muda. Não é mais será que eu tenho forças para perdoar? A verdadeira pergunta passa a ser: o que é que ainda está me impedindo de viver e de expressar esse perdão que por natureza já faz parte de quem eu sou? Fica aí a reflexão.